Olha só, podes pôr isto junto à tua máquina de lavar louça ou na tua máquina de lavar roupa, na bancada da tua cozinha por baixo do lava-louça, na tua casa de banho por baixo do lavatório, ao pé do teu termoacumulador ou esquentador, ou então noutras áreas de risco de inundação, como uma zona no teu telhado ou num quintal com uma zona mais baixa, porque se houver algumas gotas de água que toquem neste fio do sensor, se tiveres rega inteligente já com Shelly, então também podes utilizar este sensor para que, se houver chuva, ele vai interromper o ciclo de rega que tu tens programado. Está top. Chama-se Shelly Flood Generation 4 e serve para nos avisar se existe água até um máximo de 150 metros. Porque eu posso ligar este fio, que é o sensor aqui, ele tem 2 metros, mas eu posso ligar extensões e extensões e extensões até um máximo de 150 metros. A instalação é super simples. Basta tirares da caixa, tens este dispositivo, tens também o manual dentro do dispositivo, por acaso achei uma brincadeira gira, traz 4 pilhas AA, traz um suporte que pode ser utilizado para prendermos na parede, com parafusos, ou então podes simplesmente utilizar fita dupla face, que também vem incluída. Traz também o fio de sensor, que é este aqui preto e branco, com 2 metros de comprimento, e traz um fio branco, que é esta extensão que está aqui. Agora tiras a proteção da pilha e quando colocas, ele começa a acender umas luzes e fica a funcionar. Abres a aplicação Shelly, ele aparece automaticamente, basta seguir os passos, dar um nome ao teu sensor, escolhes a zona da casa que tu queres e em 2 minutos tens o sensor a funcionar. E ele até sabe quando não tem o cabo ligado. E se tu fizeres essa brincadeira de ligares e desligar, ele vai-te dar ali um aviso: olha, o cabo está desligado. E se por acaso tens uma impressora e não sabes onde comprar os melhores tinteiros aos melhores preços, forprint.pt. Pronto, agora já sabes. E agora, se tu quiseres testar antes de colocares em qualquer sítio, basta ligares e depois, quando caem umas gotinhas de água em qualquer sítio aqui do sensor, e mesmo que tenhas o teu telefone desligado ou no silencioso e bloqueado, ele vai mandar o alarme porque é considerado como uma emergência, tal e qual como acontece no detector de incêndio que nós já vimos aqui, e depois só vai desligar se formos lá limpar a água, neste caso, ou então se formos manualmente carregar no botão. E agora já podes levar para a tua máquina de lavar louça, por exemplo, colocas de lado ou mesmo naquela zona por baixo da máquina. Se for numa máquina de lavar roupa, por exemplo, a minha tem ali algum espaço, então posso simplesmente colocar de lado e depois o fio nós podemos passar por baixo da máquina e apanhar toda aquela área. Eu posso utilizar o fio para esticar para aqui, para esticar mais para ali, ou então se fores utilizar num armário por baixo do lavatório, que foi onde eu experimentei também, ou no lava-louça, e aqui a minha sugestão é apenas de que, como o cabo é um pouco rijo, estás a ver, ele não é muito maleável, é rijo. E então sugiro que coloques um bocadinho de fita cola para que ele fique o mais possível em contacto assim com a madeira ou com a superfície que tu quiseres, porque se houver água a escorrer e que ela vá passar por qualquer parte do fio, então vai ativar o sensor. E para além destas situações mais óbvias, podemos utilizar noutras situações como, por exemplo, num telhado em que nós queremos saber exatamente onde está a correr água, numa zona específica, isto por baixo das telhas, é claro. Ou então outras zonas de risco, como eu tenho aqui no quintal, em que a casa das máquinas da piscina ficam abaixo do nível da cave. E tenho bombas para tirar a água e mandar para cima, mas se houver uma falha e houver um sensor, ele avisa. Aliás, até hoje eu tenho utilizado o sensor de geração 1, se é mais fácil, ele faz o contacto nestes
3 pontos que estão aqui. Neste aqui, não, ele faz o contacto em qualquer zona deste fio que tem 2 metros e eu, se quiser, posso comprar extensões, porque ele tem mais e fêmea e dá para ir ligando um ao outro e consigo fazer um fio até 150 metros. Isso é espetacular. Tu teres um sensor e puderes ter a capacidade de ter 150 metros de zona em que tu consegues medir se vai estava a pensar em chover num terreno em que tu consegues detectar se choveu, se não choveu. Abre portas para muitas situações que depois o único limite é a nossa imaginação. E se formos à configuração do dispositivo, vais poder escolher se queres algum tempo de atraso, se queres o alarme mais intenso, normal ou económico e podes também alterar para sensor de chuva. E agora podes fazer uma automação onde adicionas a opção de que se ele sentir que está a chover, vai interromper a rega que está automática. E enquanto houver água no fio, ele não vai abrir aquela torneira. E isso é simplesmente top. E se quiseres saber mais sobre o dispositivo de rega, nós já fizemos aqui vários vídeos. Eu vou tentar deixar o link lá em baixo. O funcionamento é muito simples, é muito parecido àquilo que nós já vimos nos detectores de fumo ou detectores de incêndio, que vimos aqui no canal. Eu vou tentar deixar o link lá em baixo, em que o alarme toca também se houver fumo, mesmo que o telefone esteja a dormir. E isto é uma situação muito importante, porque eu à noite coloco o telefone para ficar bloqueado, para não ninguém incomodar, à exceção dos números de emergência que eu tenho, mas isso significa que qualquer notificação, um e-mail, uma situação qualquer, não dispara. No entanto, se for uma situação crítica, como é isto que está aqui, que eu posso escolher não ser, ou o detector de incêndio, então o telefone vai tocar. E, para além de eu receber essa notificação, se eu tiver a aplicação partilhada com alguém, essas pessoas também vão receber no telefone. E é uma coisa que é muito simples de utilizar e pode evitar dores de cabeça maiores, quer seja com água, quer seja com fumo. Mas aqui, por exemplo, despistar situações como se chove em certa zona do telhado, ou perceber onde, porquê e quando, e mesmo, por exemplo, perto do teu termoacumulador. Se tu achares que tens lá uma fuga de água e queres saber exatamente quando é que cai aquela água, então mais facilmente vais perceber em colocar um sistema destes, porque a partir daí tu vais saber exatamente quando é que a água vai cair. Foi quando abriste a torneira, foi quando ele aqueceu, foi quando ele arrefeceu, foi quando não sei o quê. Vais perceber, foi exatamente neste momento, e a partir daí tu já consegues chegar, ok, o que é que aconteceu neste momento? Ah, alguém abriu isto, ou alguém fez não sei o quê. E em vez de andarmos lá a adivinhar se foi há 2 horas, se foi há 4 horas. Eu espero que tu tenhas gostado do vídeo, espero que tenhas gostado de conhecer o novo Shelly Flood Generation 4. Nós já tínhamos visto aqui o Geração 1 há alguns anos. Eu vou tentar deixar o link lá em baixo, caso tu tenhas curiosidade e queiras comparar, mas este aqui está largamente superior, porque para já as pilhas duram 2 anos, até 2 anos, dependendo da intensidade que nós usemos, e o fio com 2 metros, não ficamos limitados apenas a esta zona e posso esticar até 2 metros na zona que eu quero e até 150 metros, se eu tiver disponível para comprar as extensões. Se foi útil, não te esqueças de deixar aquele thumbs up. Meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, vemo-nos no próximo.